Porque pode fãs. Pode Oportunidade. Conscientização Então, e veja, um país que iniciativa tem preta. 400 anos de escravidão. Né? A gente Um só grande pede processo de respeito. Porque ela só podia Não ser pode ser colocada só dentro um do celeiro. dia. Nós Bem pouco, precisamos, mas de temos que fato, saber isso. entrar pelo buraco da fechadura, que a porta eles já estão vedando há muito tempo. E quem é de axé diz que é. Oi, meus amores. Estamos aqui para gravar mais um episódio do Pod Fãs, né? Falar de coisa boa, falar de axé, de macumba, de candomblé, né? Tô aqui hoje com um convidado muito especial também para minha trajetória, para esse caminho do candomblé, que é o Babala da Meji, né? Eu vou deixar o Babala da Meji se apresentar pra gente. Fica à vontade, cara. Primeiro que é assim, né? Especial de verdade aqui é você. Eu acho que a gente vê uma trajetória igual a sua não é para muitos não. De humildade, de respeito e de sequência, isso é bom demais. Então quem se sente honrado aqui sou eu hoje, não você, né? O Babalorixá da Meji, iniciado no candomblé há 14 anos, né? Herdeiro de uma casa, de um legado que foi construído com amor. Frequento e tenho no candomblé a minha vida. Quando eu nasci, minha finada Iá já era iniciada, era minha avó carnal. Minha mãe já era iniciada, minha mãe carnal já era iniciada, não, ela foi iniciada logo depois. Então eu vivi, minha vida foi macumba. Cresceu no candomblé. Com gosto. A gente está aqui no Recanto de Oxalufã, que é uma casa de candomblé Angola. E aí, vou deixar o senhor falar também mais um pouco sobre a casa, né? A casa nasce, infelizmente, depois da perda do nosso avô de santo. A minha finada Iá, ela foi Gemi, era mãe pequena nessa casa. Por algumas questões, ela acaba se afastando da casa e alguns filhos se afastam junto com ela. E a gente morava em São Paulo nessa época, olha isso. E aí ela ficou numa encruzilhada do que ela ia fazer. Ou ela deixava os filhos aqui, continuava em São Paulo a vida dela, levava o santo dela para São Paulo, ou ela abarcava esses filhos. E aí ela resolve largar tudo. Casa, tranquilidade, família, e tô indo embora para o Paraná. Tem filhos que precisam lá, que saíram comigo, eu tô indo para o Paraná. E ela veio, de primeiro intuito, só para fazer um quarto de santo e começar a cuidar dos filhos. Mas isso se tornou impossível. E aí começa a construção do recanto. E isso foi perto do ano 2000. E aí a casa vem oficialmente a ser inaugurada em 2005. Então, tem bastante tempo já. É uma trajetóriazinha. E detalhe, uma mulher que na época ela tinha se recém-divorciado do meu avô. E como ela mesma dizia, não sabia pagar uma conta no banco. Então me mostrou o que era ser guerreiro, o que era aprender. Assumiu a vida dela e não é pelo orixá, é por Oxalá e eu vou. Então, vou explicar um pouquinho, né? A minha ideia, a intenção era falar um pouco de candomblé Angola, porque eu sou da nação Queto, lá do Axé Iafunjó. Beijo pra todo mundo, benção meu pai de santo, né? Saudade já do Joia. Saudade Joia, perfeito. Nossa, eu nem pedi beijo pro senhor no começo. Ele já é tanto uma trajetória junto. Uhum. Você já chegou aqui em casa pedindo bênção, minha filha. Oxalá abençoe sempre. Axé. E aí, a ideia foi mostrar um pouquinho pra gente conhecer o que é diferente do que a gente tá habituado, né? Então, por isso nós viemos aqui. Conheci o Babala da Meji ano passado. Foi uma das pessoas que me inseriu um pouco nesse ativismo pela religião e que me ensina bastante, a gente troca bastante ideias. Hoje é um domingo de manhã que a gente está gravando, ficamos aqui, já tomamos café, né? E a gente estava conversando um pouco sobre o que a gente ia falar. A ideia, a princípio, era falar de candomblé Angola. E aí o Babala da Meji estava explicando pra gente que aqui é uma casa de Angola, mas que tem essa, eu posso chamar de influência. Sim. Do candomblé Queto, né? Sim, tem. E aí o senhor poderia explicar um pouquinho melhor isso pra mim? É que é assim, o meu avô de santo, hoje a gente vende uma raiz de Angola, uma raiz de Viva Deus, mas eu divido inclusive a nossa trajetória e a nossa tradição no que é da Casa Matriz, que se localiza na Estrada da Barreira, em Salvador, que é uma casa muito antiga, de muito respeito, e que para mim realmente é uma é a grande influência nossa. Mas o meu avô de santo, Tata Meluan, ele nasce numa casa de Queto, na casa de Tata Rufino Beru. Só que mesmo o pai Rufino já era
Ele foi iniciado em Mochicongo. Quando se extingue, ele passa para Angola, porque era o que tinha de mais próximo. Ele vive décadas no Angola, depois ele vai para Quito. Então ele tem filhos que eram de Orixá, ele iniciava em Quito. Filhos que eram de Inquice, ele iniciava em Angola. Então você vai achar descendentes do meu bisavô Rufino, iniciados em Angola e iniciados em Quito. Depois disso, Tata Meluango conhece o Viva-Deus, se aproxima do Viva-Deus, inclusive se casa com uma filha de santo do Viva-Deus, Salvador, que era Mãe Molonda, infelizmente finada também, e ele se apaixona pelo negócio. É diferente. E aí, na verdade, ele absorve, ele passa por algumas obrigações do Viva-Deus e ele absorve a tradição do Viva-Deus. E eles juntos, casados, vêm para São Paulo e abrem o primeiro Viva-Deus de São Paulo, que na verdade não era de Xangô. O primeiro Viva-Deus de São Paulo era de Oxum, que era o santo da Mãe Molonda. Então aí, quando ele junta esses dois, ele já tem a influência de Quito, que é a nação que ele nasceu. Né? E aí ele absorve o conhecimento dela e do Viva-Deus, de tudo que ele aprendeu lá dentro, e começa a tocar Angola na sala, fazer os fundamentos internos de Angola, mas ainda com muita influência, principalmente pública do Quito. Né? A questão de saudação, ele não usa saudação aos Inquices, ele usa saudação aos orixás, e que muitas casas de Angola no Brasil também mantêm esse costume. Tá? Você vai ver muitas palavras de uso do dia a dia, o Kimbungo e o Kikongo se sobrepondo a palavras em Yorubá. Inclusive cargos da casa ainda são mantidos cargos de Queto, porque era assim que ele fazia. Tanto que a denominação Tata, que no Angola é uma denominação para qualquer pai, sejam Ogãs, sejam Babalorixá, seja no Viva-Deus, a gente só usava para ele, como reverência maior. E aí, infelizmente, ele e Mãe Molonda se separam, ele vem para Londrina e funda o Viva-Deus em Londrina. Aí, todo em Angola, mas continua com essa grande influência. Tanto que hoje, e eu já escutei de algumas pessoas, mas como uma casa de Angola, para rodar as divindades no barracão usam o alujá, que é de vocês. Mas meu pai era feito de Airá, meu avô era feito de Airá. Então, na casa dele, quando precisava rodar os seus mais velhos, rodar os seus ele usava o alujá. Até hoje a gente usa o alujá no barracão, para rodar os filhos. E é uma coisa que às vezes a gente vai para uma casa de Queto, que inclusive os nossos filhos têm problema, porque no Queto se usa o alujá muito mais vezes. E a gente dorme. Sim. Porque para a gente é uma desreferência direta a ele, a nação onde ele nasceu. Pai, só para quem tá assistindo e não conhece essas terminologias que a gente usa no candomblé, o senhor pode explicar um pouquinho o que seria o alujá? Alujá é um toque, é o mais usado para Xangô. E para a gente no Angola, as casas que vêm do Viva-Deus, e aí eu peço que entendam, quando eu falo Viva-Deus a partir de agora, Viva-Deus de Pai Meluango e Mãe Molonda, né, e não mais Sol da Barreira, que lá é uma outra realidade, não tem essa segunda junção do Pai Meluango, para a gente faz referência direta à feitura dele. Então esse toque, para a gente, é fundamental. É um toque específico de Xangô, e para a gente é fundamental. Quando você faz referência ao seu mais velho direto que criou tudo isso, o Orixá se manifesta para a gente. O Orixá, Inquice, Odum, porque eles não têm essa divisória, é engraçado. A gente divide as nações. Eu, sendo feito em Angola, se eu chego no barracão de Pai Joe, eu só também pega do mesmo jeito. Ele não quer saber se lá é um chão de Queto, se é um chão de Angola, se é um chão de Jeje. A mesma coisa quando vocês chegam numa casa de Angola. Pega do mesmo jeito. A divindade não faz essa divisão que a gente faz. Eu pesquisei um pouquinho e vi sobre o culto que daí é reverenciado no candomblé Angola, as divindades nativas brasileiras, né? Seriam culto aos caboclos, né? As divindades indígenas. Os boiadeiros, não só os indígenas, como os boiadeiros, que também foram os bravadores do país. E aí, eu queria saber do senhor, como que é um pouquinho isso e se é feito aqui também na casa do senhor? Sim, é uma das bases de uma casa de Angola. Não adianta a gente falar que é diferente. Às vezes o povo fala, então por isso que e muito tempo Angola foi mal vista nesse ponto e colocada como uma banda melhorada. Porque ela realmente, pra gente, o nativo brasileiro, o caboclo boiadeiro, às vezes marujos, pra gente são tão vivos. Afinal de contas, a gente é uma religião de ancestrais. Sim. Como que eu não vou divinizar e eu não vou louvar o ancestral dessa terra?
Se eles estivessem aqui, não tinha candomblé brasileiro. Eu tenho que louvar a terra primeiro que eu estou pisando. Então, para a gente é muito importante, é muito presente. E muitas vezes o próprio caboclo, antes até do orixá, para coisas mais mundanas e mais terrenas, é ele quem dá para a gente as diretrizes de como vai ser feito. Então, é muito presente no candomblé de Angola. Tanto que a gente tem festas específicas para eles. E são festas separadas, Só. né? Quando é feito o culto ao caboclo, não É vai ser só o feito... caboclo. Não vai ser feito culto aos orixás ou aos inquices. Não. A gente para que você entenda uma festa de caboclo, ela se inicia com Exu normal. Para registrado se faz sem Exu. Aí a gente louva Ogum, louva Oxóssi, vai até o sangue, dono de folhas. Prepara então o chão para receber caboclo. Você louva caminho, você louva a folha, você louva a caça, né? E aí você entra com os caboclos. Aí a partir dali, a casa é deles. E aí, quais são as divindades que são cultuadas no... O senhor falou dos inquices, né? O senhor podia explicar mais pra gente das divindades cultuadas no candomblé Angola? Eu vou fazendo referência. Algumas casas vão falar que não são divindades completamente diferentes, mas são energias muito próximas e muito parecidas. Para mim, o que diferencia principalmente Angola e Quito não é o sagrado, não é o divino, que para mim a energia é a mesma. Para mim, a diferença está no como eu vou cultuar na liturgia para cultuar cada um deles. Como o Queto cultuou Ogum, a gente tem Roche, a gente tem Nkosi. Que é um inquice. Nkosi. São os inquices. Né? A gente fala de Oxóssi no Queto, a gente vai falar de Tauamin no candomblé. Na Angola, né? Candomblé de Angola. Ó, tá vendo? Eu não sou tão bom às vezes de explicar as coisas. A gente vai falar de Ossan no Queto, a gente vai falar do Inquice Catendê no Angola. A gente vai falar da Oxum no Queto, a gente vai falar de Dandalunda no Angola. Dandalunda. E ainda algumas divindades que por essa mescla com o Queto, as casas de Angola provenientes do Viva Deus ainda cultuam. Por exemplo, o Lobo Rebé. Ele se mantém inclusive no xireta das casas de Angola, que vem do Viva Deus. Sim. Aí, todos os inquices, vai ter ali algum orixá que corresponde ou não? Como é que é? Corresponde, existe uma proximidade de todos eles. Todos esses? Sim. Você vai ter referenciais e, não só uma aspas aqui, a gente vai ver isso não só na mitologia do candomblé. Quando a gente fala, por exemplo, na mitologia grega e romana, a gente tem deuses semelhantes. Então, a gente pode fazer essa associação. Para mim, a grande diferença é como a gente cultua. É a liturgia para cultuar aquela energia. Né? A energia, elas são muito próximas. Mesmo com algumas diferenças na explicação do que é o Inquice, do que é o orixá, entendeu? Mas a energia mesmo, se a gente for ver no âmago da energia, se a gente vai falar de Ogum e de Nkosi, os domínios são os mesmos, as atribuições a eles são as mesmas, alguns itas de Queto, algumas histórias de Angola são muito próximas, então eu acho que não é tão separado, entendeu? Eu posso ter feito no Angola, se eu estou na casa de Babajoi e toca para algum, quantas vezes você já viu? Eu parti Ogum fazer parte da festa. E para mim é isso, é muito mais sentido. O orixá é muito mais sentido. E aí, lá no Queto, a gente tenta resgatar essa tradição do Iorubá, né? As nossas rezas, as cantigas, né? Os orins, são feitos em Iorubá. A gente tenta preservar isso que vem da nossa ancestralidade. Como que é isso no candomblé Angola? Eu vou falar, eu não vou generalizar no candomblé Angola, porque no país a gente tem alguns movimentos diferentes. Eu vou te falar do que eu faço aqui hoje, o que eu tento preservar da minha tradição. Por mais que algumas pessoas já me apontaram que talvez eu esteja errado, que não, eu deveria cortar de todas as influências iorubás que existem hoje aqui e transformar num culto puro. Eu acho que isso eu não posso fazer, porque foram décadas da feitura do meu avô, a feitura da minha, o palácio que ele constrói em Cambé. Para quem conhece o Viva Deus em Cambé, sabe que é
É um império, é um império. Grande maioria dos mais velhos dos mocotões de Londrina passaram por lá. E como eu vou jogar essa tradição fora? Eu posso conhecer o que é matembe, café na linguagem banto, e posso conhecer o que é homem no. Não, primeiro, conhecimento não ocupa espaço, né? Sim. E segundo, que eu não vou abrir mão da tradição de um senhor que faz um império e que eu devo toda a referência a ele, simplesmente por um puritanismo. Que a gente vai ver, bom, para começar, Candomblé não tem como ser puro. Ele nasceu misturado, ele não nasceu para existir. Então não tem como ser tão puro. Então hoje eu preservo a tradição que vem do meu avô meluano, e aí, é claro, nas lacunas que ficaram, a gente vai buscando raiz. Então, a gente vai encontrar aqui cantigas de Iorubá, os orins, e também Banto, que daí seria a língua é Banto, né? Ali, não, Banto é a origem de um povo, A é origem todo. de um povo. Só que aí a gente tem alguns dialetos, a gente tem o Quimbongo, a gente tem o Kikongo, são os dois principais dialetos do povo Banto. Ah. Banto é um povo. E aí são esses dialetos que a gente pode encontrar aqui, ou em outras casas, Em talvez, outras né? coisas, em algumas mais fortes, em algumas mais, mas você também vai encontrar português. Sim, uma coisa que eu achei bastante interessante. A gente teve um axexê algum tempo atrás lá na roça, e aí no axexê, o axexê, para quem não sabe, é o culto à pessoa que faleceu, seria a nossa cerimônia fúnebre, né? Sim. Para aquela pessoa que faleceu. Aí é feito uma festa muito bonita, a gente pode ser feita em uma noite, passa a noite toda lá. Ou é o que o... 7 noites, depende do cargo. Depende do que for aparecer ali no jogo, né, Sim. pai? Porque tem o xixi que é feito em 7 dias, que a pessoa... 3 dias. 3 dias, então vai depender, cada caso é Vai o depender do caso. ancestro. Aí, enfim, falei de tudo isso para dizer que eu achei muito interessante, porque daí cantou, fez o culto lá para os ancestrais em Urubá, né? Da nação Queto, da nação Angola e do Jeje. Eu achei bem diferente porque quando chegou na vez de cantar para a nação Angola, tinha essa mistura do português com uma outra língua que eu não conheço nem muito bem o Iorubá, quem dirá os outros dialetos, porque eu sou muito novinha na religião, né? Então tô nessa fase de curiosidade, de aprender. Isso é ótimo, mantenha ela para sua vida. E eu achei muito diferente, eu achei muito, na hora, assim, bem peculiar, né? Bem assim, distinto do que eu já estava acostumada, né? Mas no Angola você vai ver a influência, inclusive, do português. Inclusive inverso. Porque a língua portuguesa tem muitas palavras que fazem parte dos dialetos bantos. Morango, Moranga. moringa, fazem parte do dialeto banto. Então essa influência é muito grande. E na mesma cantiga, começava uma parte lá em um outro dialeto, aí depois estava falando da tia. Daí eu fiquei pensando, será que é a tia que eu conheço, do jeito que eu conheço? Aí depois eu fui perguntar pro pai Robson, né, que é um grande professor para mim também, que me ensina todo dia muita coisa. E aí ele disse que era a tia mesmo. Ele tem essa influência. Era mãe, era mamãe, né? Ela tem essa influência do português. Até porque o Angola, por ser uma das primeiras nações, ele se adapta ao Brasil e muitas vezes ele adapta a língua também. E a gente tem uma questão, e isso é muito particular também meu, na questão de se você baixa a sua cabeça no pé da tua mãe, se você pedir em Urubá, ela vai te atender. Se você pedir em qualquer dialeto banto, ela vai te atender. Se você pedir em português, ela vai te atender. A gente entende que a língua é importante para a manutenção da cultura, os dialetos são importantes, mas o que vem daqui para essa divindade é muito mais importante do que a língua que você está falando. Sim. Do mesmo jeito que a gente se adaptou à linguagem dos orixás, dos inquices, eles se adaptaram a nós. Legal. Interessante, né? Toda essa... A gente pode chamar de miscigenação, será? É o que é o Brasil, né? Uhum.
Vamos combinar como que a gente pode ter uma religião que, por mais que ela seja de origem africana, tem as suas matrizes em África, mas o candomblé é brasileiro. Sim. O formato do candomblé é brasileiro. Aqui a gente tem, né, no mínimo 16 orixás dentro de uma casa só. A gente tem no Angola todos os inquices em uma casa só. Não está mais distribuído em casas. Sim. Toda essa estrutura é nossa, é brasileira. Porque em África, que é um continente enorme, né? E aí ali a gente tem regiões que vieram às origens do Queto, que tem ali a ver com a Nigéria, ali naquela região, né? Você E aí em tem- outra região a gente vai encontrar a origem do Angola. E em Queto, você vai ter cidades que cultuam Xangô. Cultuam os outros. Não vai Cidades ser que cultuam Oxum. Você consegue ser iniciado no culto de todos os orixás, se você quiser. Se você tiver essa predisposição e tudo. E aqui no Brasil, se aglutina lugares imensos dentro de uma casa só. Olha o tamanho do quilombo que a gente tem. E toda a cultura que fervilha dentro de uma casa. E aí, uma coisa que me veio agora, né? Interessante, porque a nossa própria iniciação dentro da religião tem muito a ver com a nossa ancestralidade também, né? O que a gente herdou dessa ancestralidade que é riquíssima. E aí, assim, eu fui iniciada lá no Oiafunjó, que é uma casa de Queto, mas assim, é um filho que chega aqui para o Senhor, que é uma casa de Angola, mas que também tem o culto aos orixás. O senhor vai jogar o jogo, jogo de búzios, e aí ali no jogo que vai determinar se a pessoa tem um inquice ou um orixá, como é que é? Sim, é ali que vai se desenhar o que é a pessoa e o que ela faz dessa ancestralidade toda. E é a partir do jogo, nunca do achômetro, como o povo acha que a gente olha para casa, eu acho que você tá... Tem todo um jogo, tem toda uma consulta, tem toda uma ancestralidade falando por trás daquilo ali. E aí, a partir do jogo, a gente vai ver o caminho de iniciação de cada um. Algumas coisas são básicas. O tempo de iniciação é o mesmo para todos. O tempo de recolhimento de um rodante, de algum que recebe o orixá, algum que são 21 dias recolhido. Né? Depois a saída, seus 3 meses de quelê, depois ser 1 ano de preceito. Isso é base. É o que é feito aqui na casa do senhor, né? Sim. Sempre para deixar claro que a gente não tá aqui para discutir o que é certo ou o que é errado. Aqui, se tem uma raiz, é feito de um jeito, de acordo com a tradição daqui. Sim. Em outra casa, vai ser feito de outro jeito, tudo bem, né? Não se julga a diferença de tradição. Né? Eu sempre uso como base isso. É a minha tradição. Como funciona aqui no Axé. É diferente. Né? Em algumas casas, a iniciação hoje não se faz mais com 21 dias, se faz com menos. Em algumas casas não se fica mais 3 meses de quelê, se fica menos. Tradição de cada um. Hoje eu mantenho, ainda escutei, quando eu assumi a casa, eu ainda escutei a questão de, mas temos que modernizar. Para mim, não serve. Para mim, não serve. É que daí as pessoas parece que estão querendo que a religião se adapte a elas e não a gente à religião. Infelizmente. Que também não é uma religião. A gente tem o hábito de chamar essa de religião, mas é muito para além disso, porque religião vem do religar, né? E pra gente não tinha nada para ser religado, né? Sim, pra gente é todo um universo cultural, é um estilo de vida. Eu falo para qualquer um que chega aqui em casa, e aí às vezes me chega, não, porque eu queria frequentar. Primeiro que eu falo 300 vezes, tem certeza? Mas eu acho bonito. Não, achar bonito não é isso. É um modo de vida. É diferente de algumas religiões que você vai lá, presta contas ao seu divino e vai embora para sua casa. O candomblé é vivência diária. E é uma coisa que você aprende aqui dentro e segue para fora. A gente fala, você é um do portão para dentro e outro do portão para fora. Você consegue deixar a filha de Oxum dentro da roça. Não tem como. É toda uma cultura, é toda uma vivência. Você realmente renasce dentro do orixá. E eu também não vou querer a influência de Oxum na minha vida só dentro do terreiro, né? Eu quero no meu dia a dia, na minha vida, em tudo que eu faço, né? Sim. Quero essa energia comigo, não só de Oxum, mas de todos os orixás, o tempo todo me acompanhando, né? É exatamente isso. A gente muda. Eu falo que a gente muda a partir da iniciação. Seja ela em qualquer cargo, em qualquer... A gente muda, a gente realmente renasce por uma vida diferente e ligada ao espaço que hoje
erroneamente fica só como espaço religioso, mas que eu acho que é um espaço muito maior de convivência, de cultura, de relembrar o ancestre, aí sim se religar, porque muitos se perderam, às vezes, das suas origens e acabam começando a voltar a se reentender, ou como negro, ou como aqui dentro. Sim, e esse foi um processo que aconteceu comigo, né? Que eu acho maravilhoso. Apesar de ser recente, é bem significativo para mim. Porque, como quem acompanha aqui já sabe, né? Minha família foi de candomblé. E ali, quando eu tinha 2 anos, meus pais eram, quando eu tinha uns 2 anos de idade, que eu sei pelas histórias, não tem como lembrar, né? Houve essa saída, cresci dentro de outra religião durante 18, até os 18 anos. E aí tem mais ou menos uns 3 anos que eu estou retornando e aprendendo, né? Essa nova cultura, essa nova religião. Reconhecendo Re- só, E aí, porque já está aqui. sim. E aí, nesses 3 anos, a mudança, a minha identificação enquanto mulher negra na sociedade, não só dentro da casa de terreiro, foi uma. É outra coisa, uma experiência que o candomblé me empoderou de uma forma, assim, maravilhosa, que me emociona até falar sobre isso, né? Sobre essa experiência que é esse modo de se viver, fazer parte dessa comunidade e conhecer as tradições, participar dessas tradições, né, é muito rico, é muito importante pra Na gente. verdade, tomar o que já era seu. Sim, é. Na verdade é isso, o candomblé não tá te dando nada, você só tá retomando o que já era seu. E aí, pra gente, só pra, assim, eu sempre fui muito curiosa com as religiões de matriz africana no geral, né? O meu contato com o candomblé, de primeira mão, foi em pesquisas, antes de conhecer uma casa. Depois que comecei a frequentar, também essa curiosidade, assim, em conhecer a diversidade que se tem hoje no Brasil enquanto as religiões, essa diversidade que existe em torno das religiões que tem matriz africana, né? É bem forte. E aí eu queria saber um pouquinho das diferenças, né? Tipo, numa festa, por exemplo, na minha casa, geralmente a gente tem os orôs, que é fechado lá para os filhos da casa antes de... Tem toda uma preparação no dia, isso no dia. Porque daí a preparação já está acontecendo, né? Os ritos, a festa em si já está há vários dias, né? Que nem agora lá na minha casa, nós estamos em função para a festa de Oxum, que começou no final agora do mês passado e vai até do meio para o final desse, né? Dia 22 é a nossa festa. E aí, como que é isso aqui? Também se tem essa preparação sempre ou é só quando tem alguma pessoa dando obrigação? A preparação é sempre. Como que eu posso dar uma festa? Como agora eu vou dar? Agora vai ter a festa de Ogum, feijoada do meu pai. Nós já estamos em preparação. Tanto que eu recebi vocês hoje e já avisei, gente, a casa não está organizada como era, porque exatamente nós estamos em preparação. Não só esteticamente, estruturalmente, como os orus começam amanhã. Eu estou aqui com vocês hoje. Mais tarde chegam os filhos da casa já para começar a adiantar algumas coisas. Que amanhã eu começo as funções sagradas para preparar para a festa no sábado. Sim. A gente vai ter ouro amanhã, vai ter ouro na terça, na quarta. Começa a levantar as coisas de Exu, na quinta de santo. Né? Na sexta-feira, final da noite, a gente vai dar de comer a tempo, que é a patrona da nação de Angola, vai dar de comer à frente da casa. Para que sábado a gente possa receber os nossos irmãos e as divindades internas, o sagrado interno, para festejar junto com a gente. E o senhor falou do tempo ser uma divindade, né? Pra cá, é uma divindade que tem algum outro nome ou é tempo mesmo? É que tempo mesmo. Tempo mesmo, né? Que tempo. Mas ele é o patrono. É uma divindade. Sim, é um Inquice. É um Inquice. O Inquice é o patrono de Angola. Porque toda a casa de Angola você vai identificar por um mastro e uma bandeira branca na frente. É o sinal que o tempo está ali. E aí, no momento em que tem aquela festa que é aberta ao público, né? Como que é feito? Lá a gente começa, tem o xirê. E aqui, como é que é? Angola é um pouquinho diferente nesse ponto, né? No Queto vocês têm o xirê primeiro, depois a chegada dos orixás e o Ogum.
Pra gente, desde o primeiro que você toca, no xirê que você começa com Exu, depois é Ogum, né, Nkosi, Orixá, a divindade já se manifesta ali. Ela já pode se manifestar ali, principalmente nos yaus. Ela já se manifesta para dançar com a gente. A partir da quarta cantiga, ele, cara, já se faz presente e dança. Então a gente não separa. Depois tem a parte do que são aqueles que vão sair para dançar em roupa de gala. Pra gente, roupa de rum é roupa de gala. Seria Né? Roupa corte, de né? luxo. É. Mas não é só nesse momento pra gente vir aqui se ver em terra. Eu tô louvando Nkosi. Nkosi pode chegar em qualquer um dos seus filhos. E daí por diante. Não tem essa separação. Então eles vêm durante essa primeira parte. E aí aqueles que vão sair em corte, que vão sair em roupa de gala, que pra gente roupa de rum é isso, né? É roupa de gala do orixá, é a roupa completa. Eles vêm depois. Eles são retirados da sala para se fazer presente junto com a gente. E aí tem esse mesmo nome, é xirê também ou não? Tem alguns outros nomes, mas que na nossa tradição acaba não usando, acaba ficando como xirê. Mas existem outros nomes que a gente quase não usa. É o que eu falo da questão da influência. E aí, falando em outros nomes, né? No Angola, como o senhor já trouxe, pai seria Tata. E aí, por exemplo, para Mãe, mãe, Mengua, como? Mengua. Mengua. E aí também a gente tem as fases da nossa vivência do candomblé, né? Que o abianato, depois o meu período ali de 7 anos de Aô, depois Ebome. E tem outras terminologias também que são A usadas. gente quase não usa. É o que eu estava te falando, os cargos na nossa tradição se mantiveram como no Queto. Mas a gente tem algumas pra gente. A questão do Iaô, museus. Museus? Ele se torna museus. Enquanto Iaô. E depois de 7 anos ele vai se tornar uma cota mais velho. Uma cota? Cota. Cota? Mais velho. E aí também, até falando sobre essas terminologias, né? Eu aprendi sobre o Orum, que seria o céu, e o Aie, que é onde nós estamos, na Terra. E é esse mesmo conceito aqui também? Sim, mas o Orum pra gente seria a aldeia de Zambi. Aldeia de Zambi. Zambi seria O Deus Supremo. Deus Supremo da Angola, né? Que daí se fala... O senhor entende o candomblé como uma religião politeísta, monoteísta, considerando que tem esse Deus Supremo? Ela seria monoteísta e com direção a Zambi, mas com muitas ramificações. Deus, seja ele o nome que for, e é uma briga minha, inclusive com alguns, às vezes, neopentecostais e cristãos, quando vem me falar, mas vocês acreditam em outro Deus. Não, ele só tem um outro nome. Então, para mim, o candomblé, seja Angola, que é só mais um caminho para chegar nesse Deus. Do mesmo jeito que a Igreja Católica tem Deus e os seus santos católicos, a gente tem Deus e tem santos que nos ajudam nessa caminhada para chegar nele. Que daí seria Zambi e aí os Iquices, né? Que seria pra gente os orixás, e para colocar ali como o Zambi seria Olodumares. É isso. Para ver como nem isso tem diferença. Nem isso tem diferença. A energia é a mesma. Deus é o mesmo. A energia que você pega com o Olodumares é a mesma energia de Zambi. É a mesma energia do Deus católico. É um caminho diferente. É um caminho diferente para mim. Cada religião, cada segmento religioso é um caminho diferente para chegar nessa energia primordial. Lembrando que sempre que assim, é a minha visão não é certo e nem errado, e nem julgando de nenhum outro. Porque às vezes é complicado quando a gente fala em opinião e a tradição, o que a gente acredita, as pessoas já entendem que ou eu estou falando que os outros estão errados, e que no candomblé a gente sabe que a gente não tem isso. A gente não julga o outro, né? Ou, teoricamente não é para julgar. A gente não julga o católico, a gente não julga o evangélico. Pra gente é só caminho. Engraçado que a gente não julga, mas somos tão julgados, né? Região que sofre tanto preconceito e outras atrocidades, né? Sim. E a gente é o primeiro a abraçar. Não importa, não preciso te julgar pela sua religião. Quero estar comigo, esteja. A gente pode estar junto.
a gente tem senso de comunidade, essa ligação. Não importa, não preciso ser igual a você. Uma pergunta da plateia, uma pergunta do Ricardo, gente, nosso produtor, nosso audiovisual. Ele perguntou sobre como que é aqui bolar no santo, né? Eu bolei no santo, e bem no final de um axixê, no momento em que rodou o Amalá, né, para Xangô. Como que funciona isso aqui? É praticamente a mesma coisa. Mesma coisa. O bolar é a mesma, é a hora que o Inquice, o orixá dá e te dá, ó. A iniciação tá aí. Né? É a necessidade, e em alguns casos é quase que o último aviso. É isso, e tem alguns casos que não levantam. Lá na minha casa de axé, foi me explicado que o que aconteceu foi um convite do orixá para a minha iniciação, né? E aí aqui Chegou a essa hora. mesma concepção é Sim. a divindade, o inquice, ou o orixá também convidando a pessoa para se iniciar? Sim, algumas vezes esse convite já foi feito, a pessoa às vezes não deu ouvido, e por algumas questões, tanto de ancestralidade quanto questões de saúde, e aí é o que a gente chama de bolou e não voltar. O orixá bola e avisa, não sai mais, porque existe a necessidade, não é a obrigação. As pessoas entendem e acham, bolou tem uma obrigação. Não, você tem a necessidade. Entendendo? A divindade está te avisando, é necessário. Seja por questões de saúde, às vezes sejam por questões de ancestralidade, é necessário. Eu costumo pensar que, e foi a forma que eu aprendi também, né? Que tem-se em alguns lugares que se propagam essa ideia de que o orixá tá cobrando. Eu não gosto muito dessa coisa, porque eu entendo que sou eu quem precisa de Oxum, sou eu quem precisa dessa energia, Oxum não precisa de mim, né? E aí, quando se fala desse convite, e aí tá precisando da vida, mas é porque a pessoa, então, tá precisando daquela energia na vida dela Sim. para ter caminhos. Ela não precisa que... daquilo ali, seja pela saúde, ou seja pela questão de caminho, mas não por carrasco. Me abomina ouvir quando colocam o orixá em quis como carrasco. O orixá tá te cobrando, o orixá tá te batendo. Ogum não vai deixar de ser Ogum por causa da minha vela. Não vai deixar de ser Ogum por causa da minha obrigação. Eu preciso da energia dele, eu preciso dele na minha vida. Então, para mim, eu acho que assim, uma hora que você se espanta com alguma coisa e se afasta, o orixá não vai te arrebentar. Ele não vai ser o carrasco da tua vida. Só que a partir do momento que você escolheu se afastar dele, ele só vai ficar quieto. E esperando. Eu entendo. Quiser, eu tô aqui. Sim, eu entendo muito como uma relação, né? Por exemplo, eu conheço o senhor, a gente tem, como se diz, uma relação de amizade. Essa relação dela precisa ser cultivada. E se eu não cultivo, se eu não tô nem aí pro senhor, aí o que vai acontecer? O senhor se afastar de mim. Eu não vou ter mais a presença do senhor na minha vida. Mas não vou lá colocar o pé pra você cair. O E eu acho senhor que não vai lá orixá na é minha muito melhor casa. que isso, né? Até. Né? Então, eu penso muito assim, eu realmente... E esse é um dos problemas que assustam as pessoas que estão de fora, né? Que escutam falar que o orixá tá cobrando e que você precisa fazer, senão você vai morrer se não se iniciar no candomblé. E não é bem por aí, né? Esse orixá carrasco, esse orixá deixa isso pra idade das trevas aí, que já fez bastante, cobrar religiosamente por atitudes sociais. Deixa lá no passado. É claro que quando a gente escolhe se iniciar, quando a gente escolhe pertencer a essa comunidade, que é uma comunidade tradicional, a gente está escolhendo também viver aquilo que é ensinado, né? Aqueles preceitos, a ideologia. Para que eu me insira numa comunidade, Aquela eu tenho que ética, aceitar né? todas essas regras dessa comunidade. E é muito de uma escolha. Então não é que existe uma cobrança, você escolhe estar ali ou não, né? Sim. Até porque você mesmo, você se reconheceu ali, você conseguiu resgatar, e aí o povo fala, mas eu tenho obrigação de cumprir isso. Não, isso se torna seu. E aí agora cabe a mim escolher se eu quero continuar alimentando essa energia na minha vida, né? Se eu quero continuar aprendendo, frequentando, vivendo o Fazendo candomblé. parte disso. Exatamente. Vivendo isso.
Logo a gente foi quando a gente vive. A gente, o que eu já sei e vejo na minha casa são os oráculos, né? A gente tem o jogo de búzios, que tem um nome diferente que eu tenho dificuldade ainda de falar, é Merendilogo. Merendilogu. E o orixá conversa com a gente através do jogo, né? A gente tem os Obis também, que é um oráculo. Existe um outro culto de Ifá, que também é um oráculo, né? Na tradição da sua casa, que tem a influência da Angola e do Quedo, quais são os oráculos que são utilizados? Os mesmos. Só não tem Ifá. Só não tem culto ao Ifá, não tem culto ao Ifá, né? Mas o Merendilogo é o mesmo, o Obi é o mesmo. Uhum. Algumas confirmações que você faz com a lobaça, com cebola, e alguns outros métodos, mas basicamente são os mesmos. Eu vi em alguns cultos do Banto, né? Alguns cultos aos inquices, existe um jogo que é feito com partes de animais, com ossos, dentes. Como que isso existe mesmo? Na nossa Aqui tradição, não. isso não aparece. Mas Existe em Sim. outros lugares, né? Aqui na casa do senhor não usa esse jogo. Não. Acho que até pela questão da influência de Quito e tudo, se manteve o que era semelhante. Uhum, entendi. No começo desse ano, a gente gravou com o Pai Joey, né? Inclusive, precisamos já repetir. E nós falamos sobre... Era um momento que estava tendo as águas de Oxalá lá. Aqui é uma casa de Oxalufã, né? Também deve ter... Mas eu queria entender como é que é a liturgia aqui, esse calendário. Tem uma época certa para cultuar cada divindade, fazer uma festa. Acho que as divindades são cultuadas de certa forma em todas as festas, né? Diariamente. Mas aí, no comecinho do ano, a gente abre o nosso calendário litúrgico lá com a festa de Oxalá. E aí depois a gente tem algum Oxóssi, uma festa boa, que tem feijoada. Aí depois a gente tem fogueira de Airá, não lembro direito a ordem, posso estar me confundindo, né? Aí tem, agora a gente tá nas obrigações do Ajodum de Oxum, depois vai ter o Lubagé, depois as Iabás, né? E como que é aqui? Aqui em casa a gente tem um calendário semi-fixo, porque às vezes a gente não sabe o que pode acontecer no dia a dia e acaba atrasando. Mas a gente começa o ano com Oxalá em janeiro. Janeiro, Oxalá. Março, a festa de Caboclo. Maio, a festa de Ogum e Oxóssi. Julho, Xangô. Aí agosto, a gente dá de comer ao Molu e tudo. Setembro, a gente tem festa de Herê. Os Herês se fazem presente, tem a festa para eles. E aí dezembro e abril. Uma coisa assim que eu acho que ficou ali na pergunta do Ricardo, né? Que agora o senhor falando da festa do caboclo, me veio, talvez não tenha sido totalmente respondida, né, Ricardo? Esse negócio de bolar e se iniciar para caboclo, para a pessoa que recebe o caboclo também, que tem ele, como que é? Na verdade, a iniciação é para Inquice. Para inquice. Inquice só deixar todos aqueles que são rodantes, todos recebem um caboclo. Todos recebem aqui. Todos temos um caboclo. Seja um boiadeiro, seja um caboclo de pena, né, que são os índios, pajés, né, ou seja um baiano, seja, porque todos eles acabam vindo junto com os caboclos. Sempre são festas. Se a gente for ver, todos eles são ancestrais nossos. Para cada um, a gente tem um caboclo. Seja ele, como eu disse, de pena, seja um boiadeiro. Então, todo rodante no Angola recebe um catiço. E aí, então, não tem um processo iniciático para receber o caboclo? Caboclo, Não. A única coisa que, assim, se ele vir antes da iniciação, e para a gente ele pode aparecer e rodar no filho antes da iniciação. Quando o filho se inicia, eles se afastam por um ano. Se afastam assim, eles não rodam na cabeça do iniciado. Aquele um ano é um ano de preceito. Só roda santo. E ele. Só deixar ele quem pega nesse um ano. A partir da obrigação de um ano paga, aí os catiços voltam. Caboclo volta. Aqueles que rodam em Exu, catiço, em Pombogira, retornam depois desse um ano. Então eles respeitam, não é que eles se afastam, eles respeitam esse um ano iniciático, esse um ano de preceito. Eu tô com medo de que ela vai chutar a próxima da minha canela. Não, é que eu tinha uma pergunta que eu acho que já foi até respondida, né? Em outras falas do senhor, acho que já ficou contemplada, que era sobre o processo iniciático.
que no caso seria bem parecido com o nosso. Tem ali os 21 dias, tem todos aqueles ritos, né? Mas que é o momento em que o Yaô aprende a rezar, acontece o orô, o primeiro orô, as lavagens. É bem parecido. Algumas coisas o Robson tem lindamente levantado novamente junto com o pai Joe e fazendo renascer alguns ritos que não se faziam mais. Alguns por falta de tempo, de espaço físico, né? Graças aos orixás, o pai Joe tem uma estrutura boa ali para isso, né? Mas basicamente são os mesmos. Sim, sim. Mesmo jeito. Do mesmo jeito, em horas diferentes. Algumas vezes um dia e hora marcada, né? Porque senão fica complicado às vezes. Mas a gente só não tem aquela gira de atendimento. Geralmente, quando tem 2, 3 pessoas que querem conversar, seja com o Chu, seja com o caboclo, a gente marca um dia para atendimento. Aquelas pessoas não têm a festa, a gira em si para aquilo. Mas o atendimento existe. Até porque essa é uma das funções deles. É ajudar no caminho de cada um. E é mais fácil, às vezes, conversar com ele, né? E tirar ali a dúvida e a gente jogar para fora aquilo ali. Os inquices também conversam Pra gente, através do jogo. através como os orixás, né? Na maioria das vezes. Enquanto na época de Abiã, quando você pergunta óbvio, você vai ter uma resposta de sim ou não, muito singelo. Depois de santos, né? Depois de feitoras bem mais longas, aí sim a gente pode ter um inquice abrindo olho, inclusive. Mas a gente está falando de pessoas com 30, 40 anos de iniciada, né? Porque a energia dos dois entendeu? A gente entende que a cada ano que passa, essa energia cada vez é mais coesa entre o iniciado e o orixá. Elas são mais próximas. O senhor, essa casa, como o senhor disse, foi de sucessão, né? O senhor pode falar um pouquinho disso pra gente? Eu Dessa sabia que sucessão? você ia chegar nessa. Eu acho que é o momento mais difícil. A gente não é preparado para isso. A gente pode falar de tantas coisas, mas falar é uma coisa, né, Aimer? Em toda a minha trajetória dentro do candomblé, eu nunca procurei isso. Isso nunca foi o objetivo. O meu objetivo foi sempre estar presente e estar ali para ajudar a minha, para ser mais um nessa comunidade e ajudar a acontecer. Essa foi o meu motivo de sempre estar dentro da religião, foi o meu motivo de dar minhas obrigações, de dar os meus 7 anos bonitinho, até com a questão de, poxa, eu vou poder tirar mais algumas cargas que por restrição de idade eu ainda não podia. Então, poxa, bacana, eu vou poder ajudar mais. E aí me vem a surpresa que não era só ajudar, né? Zami resolve que era a hora dela ir mais para perto deles. E aí a gente fica perdido, né? O apoio ali, né? Pra gente, enquanto humano, meu apoio sumiu. E aí a gente entra todo o ano de preceito, com todos os atos que devem ser feitos. E aí quando chega no final de um ano, se confirma. Eu assumo a casa, Oxalá tá lá. Oxalá tá me dando a responsabilidade de assumir a casa da minha mãe. Eu nunca vou chegar aos pés dela, né? Esse é o único assunto que você sabia que eu vou chorar. Mas vamos lá. O senhor já sabe que eu nunca vou chegar aos pés dela. O amor que minha mãe tinha, que minha Iá tinha, é incondicional, sabe? É claro, de trocar a vida dela, de trocar o que ela tivesse que comer, se precisasse para a roça, é da roça. Se precisasse para um filho, é para um filho. Entendeu? Eu nunca vou conseguir ser nem um dedinho dela, né? Assumir essa responsabilidade e o legado dela é uma responsabilidade tão grande, porque hoje um passo que eu dou não é o Aladamexi que está dando. Se eu errar, eu não estou colocando só o meu legado em jogo, eu estou colocando o legado de uma vida inteira dela. Então é muito mais responsabilidade, né? É extremamente honroso eu estar à frente do recanto, né? Eu hoje ter assumido enquanto babalorixá, estar como babalorixá da casa, porque eu espero por eles que eu não seja o último, que hoje eu esteja preparando a próxima geração para que na hora que Zambi resolver, outro esteja no meu lugar. Eu não assumi também, eu assumo a herança, mas eu não assumo
Aí a orixá dessa casa foi, é e sempre será ela. Eu assumo o cargo de babalorixá coordenando a casa, eu estou, mas o cargo será sempre dela. Tanto que hoje os meus filhos, quando vão reverenciar a casa, eles reverenciam a casa, reverenciam a ela e ao patrono da casa antes de mim. Eu não estaria aqui se não fosse ela. Então nada mais claro, nada mais justo, nada mais lógico que ela seja reverenciada antes de mim. Sempre. Então os meus filhos, quando vêm, vão reverenciar o barracão de porta, a cheia da casa, coro. Antes de vir a mim, eles vão ao trono de Oxalá. Pra gente é o trono dela e o trono dele. Reverenciam a ele, depois a mim. Só estou. Mas é complicado. É bem difícil, né? A gente perder pessoas que são muito significativas pra gente. Aí a gente acredita, no candomblé a gente tem essa ideia de que a pessoa não morre, ela parte pra um outro plano, né? E Tá continua bom. cuidando da gente. Eles são presentes. Eu falo, ela é presente todos os dias nessa casa. Só que a gente é egoísta. A gente precisa disso aqui, ó. A gente não consegue entender que isso é só, na verdade, uma prisão pra gente. E aí, pai, como que foi feito? O senhor já disse que aí ficou um tempo fechado. Depois é feito, também no jogo de búzios, que vai dizer quem vai ser o Quem sucessor. vai ser o sucessor no ano foi jogado, confirmado quem realmente era. Ela já tinha exposto para algumas pessoas a vontade dela, mas vontade enquanto vive, mesmo assim, tem que ser confirmado depois que passa. Porque pra gente, o ancestro, depois que ele se desliga dessa prisão carnal, a carne retorna ao que foi pego emprestado um dia, ele tem acesso a, ele pode ver o que está acontecendo, saber o que já aconteceu. Então só ali ele vai analisar realmente a vida daquele filho ou daquele, né, pretenso candidato a, e aí ele vai falar realmente não, está preparado ou não. Vamos parar por aqui do assunto difícil. Não, para mim não é que é difícil, é honroso, como eu disse. Mas quando eu começo a falar, ainda tem um embargo, porque é algo que mexe, meu coração tá ligado a ela, né? Se não fosse ela, nem eu tava. Tá certo. Pai, pra gente se encaminhando pra finalizarmos, né? Queria pedir que o senhor cantasse uma. Aqui seria Orim também, uma Zuela. cantiga, Zuela, Zuela. pra gente, né? Conhecer. Então, você tinha me mandado isso, eu falei, olha, tem tantas, né? Candomblé de Angola, é isso. Mas depois de muito pensar, tanto em rezas de Mongol, zoelas de barracão, me veio da gente falar tanto em ancestralidade, da gente falar tanto em ligação, e a você, porque é você quem está fazendo esse momento acontecer, me veio uma cantiga, uma zoela, que meu avô cantava, que hoje, em qualquer barracão que se escute, vão lembrar dele. Porque é algo que se canta até hoje. Se canta para Oxum num barracão que tem raiz no Pai Memuango, as pessoas cantam com uma outra entonação, uma entonação de sentimento, e vai voltar aquilo que você me disse do português. Mas tinha que ser para Oxum, claro, né? É minha mãe, né? Sou do Ogum com Oxum, ela é minha mãe. É algo que na nossa raiz é muito presente, e também em homenagem a você e a Pai Joey, que tive a honra novamente de participar do Oro de Oxum, e eu só tenho a agradecer a ele a honra de estar lá. Então, e era uma cantiga, uma zoela que meu avô cantava com todo o coração dele, a minha finada mãe vivia cantarolando durante o dia, né? E aí eu acho que é o que pode mais exemplificar o que é o nosso coração de tradição. Ela fala assim: O Inaína, como Deus não há. O Inaína, como Deus não há. Papai, mamãe, saudades da Oxum é quem me faz chorar. Saudades da Oxum é quem me faz chorar. É realmente muito linda. E ela faz. Esse sentimento de conforto que sempre teve na nossa tradição. E o pai cantar isso,
pai e minha mãe cantava isso, minha mãe cantava isso, de um conforto, de um alento e com uma emoção no coração que só o chão pra dar, né? Pai Joey disse que ele é dela, mas eu também tenho um tantinho, né? É minha mãe. E para mim é um grande orgulho. E é isso, gente. Quero agradecer a todos, né, por acompanharem a gente em mais um episódio que foi cheio de muitas emoções, foi maravilhoso. Quero agradecer ao senhor por ter aceito o convite, né, depois de tanta cobrança. Menina que me enrola. Rolou um pouquinho de drama para sair, mas saiu. E para mim, novamente, foi uma oportunidade riquíssima e grandiosa de conhecer essa ampla cultura que a gente tem, né? As formas de se cultuar e de se fazer são diversas, são diferentes, são ricas, são lindas. E eu só tenho a agradecer por ter aberto as portas pra gente, para poder gravar, para poder falar um pouco de como é feito aqui. Agradecer pelo carinho também. E quero agradecer a vocês também por esse carinho de acompanharem a gente. Peço que continuem nos acompanhando, mesmo não estando tão regulares assim nos últimos tempos, né? Porque a vida não para, é essa loucura. E coisas mudando e interferindo e fazendo a gente desviar um pouco da rota o tempo todo, né? E aí a gente vai tentando se adequar. Mas a intenção é continuar e a gente precisa muito da força de vocês, do apoio, né? Então eu peço que curtam, comentam, compartilhem para ajudar a gente nesse projeto que a intenção é que continue, né? E quem puder também fazer uma doação, estamos aceitando doação via Pix. E é isso, gente. Muito obrigada. Sequência com essa menina, que isso daqui ainda vai longe. Muito obrigada.